Em 1973, dois irmãos gêmeos nasceram na mesma casa, com os mesmos pais e foram criados exatamente da mesma forma. Mas anos depois, um deles estava preso, condenado por crimes. O outro fundou uma empresa milionária e virou referência no que faz. Quando perguntaram ao primeiro por que seguiu aquele caminho, ele respondeu: "Com tudo que vivi, era impossível não acabar assim." E o segundo disse exatamente a mesma coisa: "Com tudo que vivi, era impossível não acabar assim." A diferença entre eles não foi o que aconteceu, mas como eles pensaram sobre o que aconteceu. Eu acho que com essa pequena historiazinha que eu contei pra vocês agora no começo do vídeo, eu acho que dá pra ter uma noção do que a gente vai falar um pouco hoje. Muitas das vezes não é só o ambiente que a gente vive que vai mudar quem a gente pode ser algum dia, né? Mas são as teias de aranha que a gente cria na nossa cabeça, né? Um termo que a gente pode usar, mas uma sujeira que a gente deixa na nossa mente que não permite que a gente mude, né? E isso a gente conseguiu perceber na história do começo com atitude mental negativa e atitude mental positiva. A atitude mental negativa leva qualquer pessoa para o pior caminho possível. E a atitude mental positiva, ele vai levar a pessoa para o caminho oposto, para um caminho bom, para um caminho diferente daquele. Eu criei essa história para botar narrativa no vídeo, no começo do vídeo, né? Para vocês terem uma noção do que essa atitude mental da gente é tão capaz na nossa vida, né? Então isso mostra pra gente que realmente a gente pensar positivo faz a diferença e faz total diferença na nossa vida. Hoje eu acordei um pouco triste, minha cabeça me jogando para baixo, negatividade, e eu tava tendo um dia ruim, sabe? E daí eu comecei a ler um livro que eu tenho aqui, que é Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill, que eu gosto muito. E eu comecei a ler esse livro novamente e eu percebi o quanto essa atitude mental negativa, ela bota a gente pra baixo mesmo, ela acaba com a gente. Ela faz que a gente pegue uma situação muitas vezes que a gente tem ali e piore ela 10 vezes mais, ou faça que a gente tome decisões precipitadas daquilo, ou transforme isso em algo extremamente negativo, né? E quando a gente troca essa atitude mental negativa por uma atitude mental positiva, a gente transforma a situação e a gente faz que a situação fique boa ou que a gente tire o melhor dessa situação. Isso, quando a gente erra, a gente pode ver. E a gente conhece pessoas assim, às vezes é a gente mesmo ou pessoas ao nosso redor. Mas quando alguém erra, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu nunca vou acertar, eu nunca vou conseguir. E outras pessoas, quando erram, pensam assim: nossa, eu aprendi com o meu erro, isso não vai acontecer mais. Tiram o melhor daquela situação, independente do que ela seja, seja ruim ou boa. Sempre tiram o melhor daquela situação. E é isso que a gente tem que fazer. Literalmente é isso que a gente tem que fazer. Comecei a ler esse livro e falei: eu preciso gravar um pouco sobre isso hoje. Eu tive que sair para trabalhar e tudo mais, e eu fui mudando o meu dia com as atitudes, né? Acordei mal, pensando negativo, botando para baixo. Depois de ler o livro, comecei a pensar diferente. Pensei a ver tudo que eu tenho, tudo que eu construí até hoje, tudo que eu estou construindo ainda, os meus sonhos, a saúde que eu tenho, poder estar aqui gravando com vocês, tomando um cafezinho, trocando essa ideia. E a gente percebe que muitas das vezes a gente vive algo bom. A gente tem situações boas e a gente consegue deixar elas melhores ainda. Mas a gente não faz isso. A nossa atitude negativa não deixa a gente fazer isso. E daí eu entro num ponto que essas atitudes negativas são teias de aranha antigas na nossa cabeça, né? E a gente tem que limpar isso e transformar isso em algo bom. Para pensar um pouquinho. Muitas das vezes a gente cria situações, ou faz situações, ou passa por situações que deixam traumas na nossa vida, né? Esses paranhos, essas teias de areia na nossa cabeça. E se a gente não limpar isso, não tirar isso, várias situações da nossa vida vão virar atitude mental negativa, tá? Como eu acordei hoje, aconteceu alguma situação que me deixou na negatividade, me deixou mal. Mas eu pensei, nossa, foi por causa disso aqui, ó. Foi por causa disso, preciso limpar minha cabeça, eu preciso tirar isso, eu preciso dar outro significado para isso. Pra não acontecer mais essas coisas, não me botar mais para baixo. E sim poder caminhar bem, né? Ter uma atitude mental positiva que vai me fazer bem, que vai fazer eu crescer na vida, né? E como que eu faço isso? A gente tem um poder sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mentalidade, e eu acho que a gente pode mudar isso. Então, o que que eu quero deixar nesse vídeo hoje para vocês é que a nossa atitude mental, né, a nossa cabeça, ela muda muito. Ela muda muito e fala muito quem a gente é, sobre quem a gente é, onde a gente quer chegar. E a gente tem muito trauma,
muitas coisas na cabeça, muitas teias de aranha, né? E a gente tem que limpar isso, tá? Porque senão toda a situação, tudo vai gerar uma atitude mental negativa e isso só vai levar a gente pro buraco, só vai levar a gente para as coisas ruins. E quando a gente transforma isso em atitude mental positiva, qualquer situação a gente vai conseguir tirar algo bom. E isso faz a gente crescer como pessoa, faz a gente crescer como cidadão e até conseguir conquistar outras coisas, né? Então a gente tem que fazer isso porque isso vai fazer um bem muito grande pra gente. E é muito importante que a gente faça isso.